Para Deus existem três tipos de pessoas. Os quentes, que são aqueles que amam a Deus e fazem a sua vontade. Os frios, que são aqueles que não são tementes de Deus. E os mornos, que são aquelas pessoas que vêm na igreja, declaram que têm fé, mas não agem como crentes verdadeiros. Como é lógico pensar, Deus prefere aquelas pessoas que são quentes, que fazem a sua vontade. Mas o que surpreende é que Deus prefere as pessoas frias que as pessoas que são mornas. O que fala a palavra de Deus lá em Apocalipse é que Deus vai vomitar da sua boca aqueles que são mornos. Irmãos, hoje eu gostaria de falar para vocês de um personagem bíblico que foi uma pessoa que se mostrou quente ainda sobre o risco da sua própria vida. Deus os abençoe vocês. Boa noite. No ano 587 a.C., o rei Nabucodonosor da Babilônia, ele tomou a cidade de Jerusalém, destruiu o templo e falou para o chefe dos eunucos da sua corte que tomasse dali os jovens príncipes da cidade e que levasse para a Babilônia. Lá, eles iam aprender a língua e a ciência dos caldeus. Além disso, eles iam se alimentar com a porção da comida e da bebida do rei da Babilônia. Após 3 anos de treino, eles se apresentariam diante do rei da Babilônia para serem testados por ele. Dentro daquele jovem, tinha um jovem de 17 anos apenas, chamado Daniel. O Daniel, ele se propôs no seu coração permanecer fiel a Deus. Hoje vamos estar falando das 3 escolhas que o Daniel fez para se manter fiel a Deus, para se manter puro diante do Senhor. Para ver a primeira escolha, vamos ir ao mesmo livro de Daniel, no capítulo 1, do verso 3 ao verso 6. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. TY le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A primeira escolha que o Daniel fez foi que ele procurou amigos que tivessem os mesmos valores e princípios que ele. Ele encontrou 3 jovens, Misael, Azarías e Ananías, pessoas que eram tementes a Deus e que cumpriam a lei do Senhor. Irmãos, tem um questionamento na palavra de Deus que fala: andarão 2 juntos se não concordarem? Com certeza que não. Não faz sentido que você ande com uma pessoa que não pensa nem age quanto você. Irmão, se você quer agradar a Deus, eu gostaria de te aconselhar que não procure para que seja o teu amigo uma pessoa morna. Uma pessoa que ora está na igreja, ora está no mundo, que rouba, que mente, que adultera, que não tem respeito pelo nome do Senhor. Se você vai procurar alguém para que seja seu amigo, procure alguém que esteja ao teu lado no momento de crise, que esteja ali para te sustentar, para te aconselhar. Uma pessoa que seja capaz de orar por ti, de animar-te no momento de dificuldade. E se você cai e faz algo errado, que venha para dar uma correção com misericórdia e com verdade. Irmãos, mas isso quer dizer que a gente deve odiar as pessoas do mundo? Para nada. A gente, segundo fala a palavra de Deus, deve amar as pessoas que não são cristãs. Devemos ajudar-les, mostrar-les o caminho da salvação que há em Jesus Cristo. Mas no momento que a conversa se torna escárnio, no momento que começa a fofoca ou as piadas corrompidas, pulamos fora. Então, irmão, o Senhor Jesus falou na oração sacerdotal ao Pai, ele falou: Senhor, Pai, eu te peço não que o tires do mundo, senão que o guardes do mal. O Pai, ele está disposto a nos guardar do mal que está no mundo, mas a gente tem que ver as amizades que a gente escolhe para que esse caminho nosso seja abençoado. Agora vamos falar da segunda escolha que o Daniel fez. Para isso, vamos no mesmo capítulo 1, no verso 8 e 9.
Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos, que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. A segunda decisão que o Daniel tomou foi que ele se propôs no seu coração não contaminar-se com a comida nem com a bebida do rei. No Império da Babilônia, quanto acontecia em outros reinos pagãos daquele tempo, muitas vezes a comida e a bebida eram consagradas aos deuses daquelas nações. Para um judeu, era completamente proibido alimentar-se com comida consagrada a outros deuses. O Daniel, ele sabia disso, e ele não queria contaminar o seu corpo com aquela comida dedicada a outros deuses. Mas, irmão, falando sério, o que podia fazer um jovem, escravo, sem autoridade, sem conexões, diante do decreto do homem mais poderoso do mundo daquele tempo? Com certeza que nada podia fazer. Mas o Deus que ele acreditava poderia fazer qualquer coisa para livrar o seu filho, que queria permanecer fiel. E Deus fez um milagre. O Daniel agiu em fé e fala a palavra do Senhor que Deus lhe deu graça diante do chefe do eunuco. Já o Daniel tinha a graça diante daquele homem, mas aquele homem tinha uma dúvida que era razoável. Ele falou, olha, naturalmente, se vocês se alimentam só de água e legume, quando vocês se apresentem diante do rei, ele vai perceber que vocês estão magros, que o rosto de vocês está muito pálido. Então, nesse momento, a minha cabeça vai rolar no chão do palácio. Agora, irmão, se o Daniel, o que estava procurando era arrumar alguma desculpa, estava pronta. Ele agora poderia falar para Deus, Senhor, eu tentei fazer tudo e não deu certo. Eu vou ter que comer da comida do rei, porque até agora não consegui fazer outra coisa. Mas, irmãos, o Daniel, ele não estava afim de arrumar nenhuma desculpa. O Daniel o que queria era permanecer limpo e ele faria para isso qualquer coisa, até expor a sua própria vida. Então, ele veio e falou diretamente para aquele homem que trazia todo dia o alimento para ele e para os seus amigos. E falou para ele, olha, venha aqui, faça um teste com a gente. Retire de nós agora a comida do rei e nos dá só água e legumes por 10 dias. Depois que passem esses 10 dias, nos compara então com aqueles que estão comendo a porção da comida do rei. E assim aconteceu. Em algum momento daqueles 10 dias, Deus fez um milagre. E o que fala a Bíblia é que quando aquele homem comparou, o Daniel e os seus amigos estavam mais saudáveis que aqueles que estavam comendo a porção da comida e da bebida do rei. Por quê? Porque o nosso Deus faz milagres. Da gente depende nos posicionar. De nós depende agir em fé, fazer o que é possível. Mas o que é impossível, os milagres, abrir portas diante de nós, depende do nosso Deus. E o nosso Deus é fiel. Mas, irmão, para ter um posicionamento assim, você sabe o que a gente precisa? Precisamos ter intimidade com Deus. Precisamos ter um relacionamento estreito com o Senhor. E agora, eu gostaria de falar disso, da terceira escolha que o Daniel fez. Para isso, eu quero convidar você, nesse mesmo livro de Daniel, no capítulo 6, no verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. A terceira escolha do Daniel e dos seus amigos foi que eles construíram um relacionamento estreito com Deus. Nos nossos dias, são muitas as propostas do mundo para tentar nos derrubar. Se você quer vencer, você tem que imitar a atitude de pessoas quanto Daniel, que já obtiveram a vitória. O Daniel um dia se encontrava em uma situação muito difícil. A sua fé, a sua devoção por Deus estava sendo ameaçada. E o que o Daniel fez? O que fala a Bíblia é que ele entrou na sua casa, abriu a janela e começou a orar. Mas será que o Daniel estava orando por causa da crise? Para nada, irmão. O Daniel sempre orava. O que fala a Bíblia é que ele orava 3 vezes por dia. Por quê? Porque o Daniel descobriu que na oração ele conhecia o coração de Deus.
Quando oramos, estreitamos o nosso vínculo com o Senhor. Se você é uma pessoa que ora, você ganha confiança diante das situações difíceis da vida. Você sabe que Deus está junto, que você não está sozinho e que a qualquer momento Deus pode abrir uma porta. Outra das fortalezas do Daniel é que ele era um homem que jejuava. Lá no capítulo 10 fala que o Daniel se encontrava em uma situação difícil também. Ele estava muito aflito, mas longe de ir lá e procurar prazeres inocentes ou pecaminosos, o Daniel associou a sua oração de sempre ao jejum. O jejum é uma arma poderosa. Lá os discípulos um dia estavam tentando expulsar um demônio e fala a Bíblia que eles não estavam conseguindo. O Senhor Jesus veio, orou e expulsou aquele espírito. Depois os discípulos, com muitas dúvidas, vieram onde estava Jesus e falaram: Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar o demônio? E ele falou: olha, tem gênero que somente saem com jejum e com oração. Então, irmão, se você está orando por uma situação e não está tendo sucesso, talvez a sua oração que está faltando é associar ela com jejum. Comece então a jejuar junto e você vai ver como a oração é fortalecida. Outra das fortalezas do Daniel é que ele conhecia a lei de Deus. Se queremos conhecer o nosso Criador, temos que ler a sua palavra. Ali, na Bíblia, é onde Deus descobre o que tem no seu coração. A palavra de Deus, além disso, ela nos liberta. O Senhor Jesus declarou em João 8: e conhecereis a verdade vos libertará. Também a palavra do Senhor pode nos livrar da morte. Lá em Oséias 4 declara: o meu povo pereceu por falta de conhecimento. Também a palavra de Deus é imutável, ela permanece para sempre. Jesus declarou em Mateus 24 que os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. A palavra de Deus é alimento à nossa alma. Ela garante liberdade, eternidade. Se você é uma pessoa que lê a palavra de Deus, você pode ser livre de qualquer vício, pode ser livre de pensamentos intrusivos e até de depressão. Estamos em tempos de definição. Tempo de nos tornar quentes em meio de um mundo que tenta nos engolir. Para conseguirlo, podemos imitar o posicionamento do Daniel no Império da Babilônia. Ele fez 3 escolhas. A primeira, ele procurou amigos que amassem e respeitassem os princípios e valores de Deus. Depois, ele decidiu agir em fé, para não contaminar-se com a porção da comida do rei que era sacrificada aos ídolos. E Deus o protegeu. Mas você sabe por que o Daniel conseguiu todo esse sucesso na sua vida? Porque o Daniel tinha uma vida de intimidade com Deus. O Daniel orava 3 vezes por dia, jejuava e lia a palavra de Deus. E você? Você deseja ter uma vida com propósito? Deseja ter sucesso e bênção na sua vida? Faça quanto Daniel, então. Deus abençoe a sua vida, é o meu desejo. Antes de você sair desse vídeo, eu gostaria de convidar que você se subscreva no canal, que deixe um like se você gostou do conteúdo que fazemos aqui e também que compartilhe com outras pessoas que possam estar precisando desse conteúdo. Deus abençoe a sua vida e até um próximo vídeo.